falar com o Presidente de facto, da Comissão Permanente de Ideologia e Socialismo, que foi uma ideia que nasceu mais ou menos em janeiro de 2010, quando na penúltima convenção da JSFAL nós lançámos de facto a moção, na altura com o núcleo da Boa Vocação. Eu sou coordenador do núcleo, depois mais tarde o coordenador conseguiu, e que decidimos de facto lançar a ideia de haver uma comissão permanente que debatesse os assuntos ideológicos, porque nós achamos, tal como o Fábio disse bem, que a JS, além de ser um espaço de convívio, de grande atividade, a dinâmica da juventude, defendemos também que deve haver uma parte de componente teórica que possa ajudar os jovens a reforçar o seu pensamento e a sua reflexão sobre o socialismo democrático, que é a nossa ideologia, e que possa-vos permitir depois aplicá-la na prática. Porque a ideologia não é só na teoria, como alguns gostam de desprezar, de colocar, mas a ideologia deve ter, além da sua utilidade, a sua componente teórica, deve ter depois a sua aplicação prática. E essa aplicação prática é feita depois através das medidas que quer a JS aplica, quer a JS nos campos de núcleo, de residência, núcleos de estudantes, conselherias, federações e a nível nacional e até internacional. Mas também depois possa dar o contributo para o Partido Socialista, porque nós, a JS, a Juventude Socialista é autónoma, como vocês sabem, ou pelo menos deve ser, havendo naturalmente por vezes alguns desvios, infelizmente, mas a JS tem uma componente de autonomia em relação ao partido, mas deve e pode dar o seu contributo até para o partido não se desviar tanto como se tem desviado da nossa ideologia. É sempre complicado aplicar a ideologia na prática, daí nós achamos que deve haver uma maior reflexão, e os jovens, nós temos uma função importante, ao contrário do que é dito muitas vezes, a ideologia, para os mais velhos é que sabem disso, não sei o quê, muitas vezes isso não acontece. E a ideologia já há largos anos tem sido desprezada, infelizmente, pelo partido, e muitas vezes na JS também tem estado um pouco esquecido. Apesar de na JS haver menos desvios disso, pelo menos à partida, teoricamente, dos nossos ideais. O que nós queremos com esta ideologia não é fazer tipo lavagem cerebral, já não pode vocês agora seguem isto, porque nós não somos comunistas, não é nada disso, nem seguimos isso. Nós somos uma juventude partidária que é composta por homens e mulheres livres, ou raparigas e rapazes livres, pronto, e de bons costumes também, e que, pelo menos também teoricamente, e que pensam pela sua cabeça. Agora é importante de facto haver este espaço de reflexão. Nós não queremos tornar isto uma seca, tipo, agora ouçam isto, e vamos agora pôr aqui um quadro com isto, não nesse sentido, mas no sentido de, também pode ser feito, mas no sentido de facto de dar uma dinâmica maior às coisas e maior reflexão, e mostrar que os jovens não é só tipo, não somos uma camada de bêbados, como muitas vezes é descrito por aquela população um pouco menos esclarecida politicamente, menos provida de pensamento e que gosta de desprestigiar a política e as juventudes partidárias, dizer que nós somos todos, só queremos é copos e não sei o quê. Tem que haver de facto uma componente política, como o Fábio disse bem, e que não tem que ser uma seca, bem pelo contrário, puder ser para ajudar, para depois vocês, quando por exemplo tiverem a pendurar um cartaz ou isso, se aparecer um senhor ou uma senhora assim mais indignada a criticar, vocês dizer, não, nós defendemos estas ideias e temos conteúdo político e pensamos com a nossa cabeça e temos cérebro e não somos só uns autónomos, uns robôs que andam assim a receber ordens. Não é disso de facto que se trata. Como vocês sabem, isto depois foi aprovado em abril de 2010, passou 2011, eu creio que em setembro de 2011 voltei a falar com o João António e depois de lá foi depois, tomámos posse em janeiro de 2011, exatamente. A equipa é composta por mim como presidente e por duas secretárias, que é a Maria Begonha, uma amiga nossa do Conselho de Lisboa, secretária nacional, e por outra amiga nossa, a Mónica Dalino, secretária federativa e que é da Conselho de Odivelas. E depois contamos obviamente com todos os camaradas. Estamos a fazer um site, contamos aqui com o preciosa ajuda do Sérgio, que é o nosso secretário da comunicação em Sintra e que tem dado uma preciosa ajuda nos sites, porque ele é um especialista, no melhor que é assim, porque é um sinal que nós devemos, como socialistas democráticos, em pensamento de grupo, de colaboração, de respeito e de gratidão na política. O Dr. Mário Soares, que é a minha principal referência, que é o político fundador do PS, principal fundador, costuma dizer que na política não há gratidão. Mas nós devemos nos esforçar, apesar de tudo, e eu já lhe disse isso a ele, apesar de eu concordar com ele, e temos tido provas disso, que pronto, devemos nos esforçar porque hajam elementos, e eu creio que ainda hajam camaradas que são gratos uns aos outros, e é isso que faz, de facto, haver fraternidade entre os camaradas e amizade, que é importante. Até para a componente política mesmo, é importante que haja confiança entre os camaradas. Esta ideia nasce também porque nós achamos que com a crise que há, como vocês sabem, na Europa,
esta crise económica tem um rosto, ou tem mais que um, e foi provocada não só pelo neoliberalismo, que é muito grave de direita, ou seja, o que é que representa a ideologia neoliberal, que é muito contrária à nossa mesmo, representa tudo o contrário do que nós achamos que deve haver na sociedade. Egoísmo, consumo desenfreado, sem limites, uma economia de casino, ou seja, antigamente as pessoas o que produziam, havia o patrão, vamos pôr isto numa linguagem para que seja clara e prática, havia o patronato e os trabalhadores, ou quem recebia, o que fossem os funcionários, pronto, para não dizer os trabalhadores, depois parece uma linguagem comunista, apesar de não são os trabalhadores, mas pronto, havia o patronato e havia os funcionários, e havia um mínimo de regras éticas, as coisas estavam reguladas, ou pelo menos devem estar nos países mais desenvolvidos, durante os 30 gloriosos anos, que são 28, de 1945 a 1973, onde houve uma expansão do nosso modelo social enorme, onde houve bem-estar social nos países desenvolvidos. Em Portugal não acontecia tanto isso, ou acontecia muito menos, porque vivíamos em ditadura. Mas pronto, noutros países, como no norte da Europa, os países nórdicos, em França, Inglaterra, na Alemanha, a Alemanha federal, não a democrática alemã, porque é sede da União Soviética. Houve, de facto, em Itália também, a partir de certa altura, houve um modelo social importante que era de bem-estar social, o Estado de Previdência, ou seja, o Estado fornece as ferramentas necessárias e dá uma ajuda necessária a que as pessoas tenham o mínimo de condições de vida. Não é um Estado controlador, não é um Estado tipo comunista ou de socialismo radical, mas sim o socialismo moderado, gradualista, reformista, que é o nosso. Isso permitia que houvesse um sistema nacional de saúde tendencialmente gratuito, ao contrário do que acontece agora, que está a ser destruído, e está mesmo a ser destruído, porque haver taxas moderadoras é já um erro, e depois ainda por cima se forem tão elevadas como estão, é já um erro, porque o sistema de saúde deve ser tendencialmente gratuito, e não acreditem nessa conversa de direita de dizer mas quem pode pagar deve ir para o privado, porque isso é para entregar para os privados. Nós não somos contra os privados, eles devem existir, regulados, claro, com regras e com leis claras, mas o Estado tem que fornecer um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, eficaz, e se há falta de médicos temos que os criar e temos condições para isso, e o país pode de facto desenvolver-se a esse nível também. Haver um reforço da segurança social, ou seja, quando vocês ouvem a malta queixar-se, segurança social, para a reduzir os subsídios, não, nós não defendemos que deve haver subsídios assim, tudo assim à larga e sem critério, não, deve estar regulado e deve haver uma vigilância, mas eles devem ser fornecidos enquanto as pessoas não têm condições. Muitas vezes depois há outro elemento de direita, populista, que é dizer, mas as pessoas depois abusam disso. Bom, mas é para isso que está a fiscalização, é para isso que está uma consciência. Nós, como socialistas e humanistas, devemos acreditar no bom senso das pessoas, que muitas vezes falta, é verdade, mas temos que corrigir isso. E cabe-nos a nós fazer esse esforço, aumentar as regras de prevenção, dar um exemplo. Um código moral, eu acho que não se deve ser moralista na política, mas um código é sempre importante ter alguma moral, é uma ética, porque isso depois temos autoridade moral. Temos autoridade moral para dizer às pessoas, não, vocês têm que ter um limite, não podem estar sempre a ver à conta dos subsídios. Isso é importante transmitir isso às pessoas. E já há casos de sucesso a esse nível. Defendemos também que deve haver regras muito estritas em relação a questões ambientais. É uma questão que nas últimas décadas tem preocupado os socialistas democráticos, que antes não se preocupavam tanto com isso, porque é normal, a sociedade foi sempre ao nisso. Mas nem tudo é mau, nem tudo é mau. Por isso, a esse nível, devemos também ter preocupações a nível do ambiente. É muito importante essa fase. E devemos, obviamente, ter uma importância cultural, porque a sociedade sem cultura é uma das diferenças grandes que nos separa de seres menos racionais, está ao nível da cultura. E o socialismo democrático deve defender a cultura. No entanto, a culpa não é só da direita. Nós, partidos de esquerda, e nós, juventudes partidárias de esquerda democrática, e que o Fábio tem apontado isso, eu não estou a dizer-me ao telefone bem, que achava importante esta reflexão, que eu agradeço mais uma vez, que é importante. Esta é a primeira sessão que nós estamos a fazer disso, vamos depois ter um debate. Portanto, esta sessão, nós não íamos fazer sessão nenhuma destas antes de lançarmos o site e fazer um grande debate que vamos ter agendado muito em breve, mas, tendo em conta o Fábio, obviamente, pedimos isso, obviamente, que nós acedemos com toda a honra e com todo o gosto. Nós tivemos culpa nisto, os socialistas democráticos tiveram culpa nesta crise. Têm culpa nesta crise porquê? Porque se deixaram contaminar um pouco pelos neoliberais. E nós em Portugal particularmente sofremos muito isso. Isto é uma coisa que eu estou a dizer, é um escândalo autêntico. Muita gente fala disto, mas tem que ser segredo que ninguém diz. No final dos anos 80, o Partido Socialista mudou porque sentia na altura, e eu entendo o contexto da altura, porque era necessário combater o Cavaco. Então fosse arranjar uma cópia quase do Cavaco. Sim, o Cavaco já na altura já estava, uma desgraça, na altura com o Primeiro-Ministro.
Então tentou-se criar uma espécie de cópia para responder ao Cavaco, e isso falhou completamente. Geralmente as cópias falham sempre. Que era, o partido é socialista, mas a sociedade agora é diferente, não, vamos esconder um pouco as bandeiras do socialismo, vamos mostrar assim que somos modernos, e isso. Isto resultou de facto num fiasco total e que colocou o PS durante muitos anos na oposição. Felizmente na altura tínhamos mais sós como presidente, dava para equilibrar um pouco as coisas. Atualmente não temos nem a presidência, nem o governo, como vocês sabem. Uma situação muito difícil. Depois também, na altura, com o António Guterres, que tem muitas qualidades, é um dos homens mais inteligentes do país, mas ele entendia, de certa maneira, que o PS devia virar ao centro. Era o sabor um pouco dos tempos. Era os anos 90, havia muito dinheiro, havia uma cultura que se tinha instalado no tempo do Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, durante os anos 80 e da Thatcher, que vocês já devem ter visto o filme da Dama de Ferro, que ela é muito... no filme da Dama de Ferro, que é a biografia da Thatcher, onde se vê que é a economia neoliberal, o que interessa é o indivíduo, deixa de haver interesse pelo coletivo, não interessa o valor do trabalho, interessa é o dinheiro, o lucro. As pessoas agora vêm buscadas com dinheiro, se vocês virem. Interessa o lucro. Porquê? Porque querem mostrar... Quanto mais, o que se instalou na sociedade, sobretudo nos últimos 30 anos, é do género. Quem tem mais dinheiro é mais bem sucedido, logo é mais invejado. E não é pelas suas qualidades intelectuais. Isto é gravíssimo. Eu não sou contra que as pessoas tenham bens materiais, mas está em causa. As pessoas tenham um consumo desenfreado, não devem matar ninguém para comprar coisas. Acho que não há mal nenhum nisso. Tem que haver limites e bom senso. E tem faltado, de facto, bom senso este capitalismo. É um capitalismo que não está regulado. Nós não defendemos neste momento, seria muito utópico, defendemos o fim do capitalismo, não é isso. Mas tem que estar regulado. Talvez mais tarde, um dia, eu acredito que sim, que possa haver o término, ou o capitalismo deve apenas ser uma necessidade e não um fim em si mesmo, que é o que acontece hoje. As pessoas só querem dinheiro. E isso é de facto um dos erros tremendos e nós temos que combater isso. Nos anos 90, cá em Portugal, nós fomos um pouco condicionados por isso, felizmente ganhámos as eleições, mas depois em termos práticos, apesar de algum sucesso em alguns campos, como o rendimento social de inserção, na altura do rendimento mínimo, e outros sucessos no campo da educação, a coisa deixou sempre um pouco a desejar, sobretudo no final do segundo mandato de Guterres, as coisas foram complicadas. E também era a inspiração que havia de Tony Blair, que vocês já ouviram falar, que foi primeiro-ministro inglês durante 10 anos, de 97 a 2007, depois ainda teve 3 anos o Gordon Brown, até 2010. Tony Blair foi, de facto, o grande representante da mudança que houve nos partidos socialistas. Ele achava que os partidos socialistas deviam mudar. De facto, deviam mudar em alguns aspectos, mas não da forma que ele depois conduziu. Ele teve muito sucesso eleitoral, teve 3 vitórias para o Labour, nunca tinha acontecido isso. O Labour, o Partido Trabalhista Inglês, ganhou em 97, em 2001 e em 2005, já com a guerra do Iraque, onde aí teve uma vitória menor, mas ganhou, tem esse mérito. Mas depois, em termos práticos, a Inglaterra não mudou em termos de ficar mais socialista. Bem pelo contrário. Tony Blair chegou ao ponto de dizer que as reformas que tinham vindo da direita, da Thatcher, eram corretas no campo económico. Ora, isso é uma desgraça. Porquê? Porque o âmbito que separa a esquerda da direita é a economia. E a direita fala tanto da economia, nós também podemos falar em economia. Porque nós sabemos mais da economia até do que deles, porque essas desgraças que isto é. O que separa mais a esquerda da direita é as questões socioeconómicas. Claro que agora, como a esquerda está tão derrotada, tem-se dedicado a questões só de costumes. Não há mal nisso. Casamento gay, nós não somos contra isso. Estou a favor. O casamento homossexual, o casamento entre os mesmos géneros, mais politicamente correto. Questões do aborto, a favor. Muitos de nós que somos um bocadinho mais à esquerda do que tem sido isso, até defendemos a adoção entre casais homossexuais. Não está nada em causa disso, não somos nada preconceituosos, não se trata disso. Trata-se só que não deve haver uma defesa só dos costumes. Não se deve ter, isso são mudanças dos costumes. Muito bem, somos mais modernos, mais tolerantes nisso. É importante isso, nós defendemos isso. Só que o que eu disse ao António José Segura há uns meses, lá no Lar do Rato, foi: nós estamos a levar uma tarefa do ponto de vista económico brutal. Ok, temos costumes, mas não vivemos dos costumes. E depois onde é que está a economia? E nós, na economia, o socialismo democrático está a levar uma tarefa. E a cada ano que passa, em vez de melhorar, tem piorado. Porque nós não podemos defender este modelo económico. O valor do trabalho é importante. Não podemos deixar as pessoas em hipótese de desemprego só porque o grande magnata dos negócios quer ganhar mais 1 milhão ou 2 milhões de euros ou de dólares ou o que seja. Não podemos deixar, não podemos permitir isso. Não somos contra, obviamente, empresários, porque geram emprego, desde que esteja tudo regulado, achamos muito bem isso. Criação de riqueza é importante, porque nós defendemos a distribuição da riqueza. Não temos esse discurso radical de querer meter os empresários todos na prisão, nada disso. Há empresários até são sérios e até há muitos dos socialistas, das pequenas e médias empresas, que não é só um discurso do PSD e da Manuel Ferreira Leite. Mas achamos que tem que haver um controle desse nível e é com esta comissão que o que pretende é refletir sobre isto
e criar e dar um contributo para a JTS e também, na medida do possível, para o PS, para de facto mudarmos o estado de coisas, não é? A economia e as respostas do socialismo democrático. Tem que haver novas respostas para novos e velhos desafios. Esta uma vez todos tínhamos lá e é verdade. Um prémio Nobel de Economia, que é o Stiglitz, disse ainda há pouco tempo, agora no Facebook, isto agora é toda a malta a copia coisas, acha que não sei o quê. O Stiglitz ontem disse qualquer coisa e agora já tivemos aí 12 ou 15 pessoas, pelo menos vi no Facebook a partilharem aquilo e dizem, pronto, isto deve ser bom porque o Marcos Petrel pôs ou assim. E depois não refletem muito sobre isso. De facto, o Stiglitz é um grande economista e tem alertado, mas o Stiglitz tem alertado há muitos anos para a desgraça que isto é e tem criticado também os socialistas democráticos. Porquê? Nós temos governos socialistas. Todos nós gostamos que o PS, por exemplo, esteja no governo, não é? Acho que sim. O problema é se está no governo e depois se não vai aplicar, dentro do possível, é óbvio que uma crise internacional gravíssima não pode estar a distribuir riqueza como distribui num tempo de próspero, de que a economia esteja próspera, mas tem que haver regras. E tem que haver, de facto, não devemos permitir que o socialismo democrático vá tão para o centro. Porque ao ir para o centro, em demasia, como tem acontecido, leva-nos a que, de facto, deixe de haver ideologia. As pessoas, no fundo, já estão no poder, assim, o PS agora está no poder. Ainda bem, estamos no poder, ninguém se preocupa com o partido, com as ideias, e a JTS é um pouco posto de parte. Aqueles jovens, aquela malta alguma vez pensa nisso, mas os putos, isso mesmo, e nós não podemos, de facto, permitir isto. Nós queremos ajudar o PS, e a JTS tem um papel muito importante a esse nível, mas obviamente também com as suas próprias propostas e mostrar que sabe pensar e que sabe intervir e que não é só em matéria de costumes, não é só no casamento entre pessoas do mesmo género, que é importante, volto a dizer, que é para depois não parecer não tiram isto e ainda vão dizer assim, afinal a Comissão Permanente de Ideologia e Socialismo é contra o casamento entre pessoas do mesmo género. Não se trata disso. Trata-se de também queremos tocar em questões económicas, porque essas são muito importantes, porque a economia, todos vocês lidam com a economia todos os dias, ou não? E todos vocês sentem no bolso a crise, não é? Sente-se no bolso, sente-se nas empresas a fechar e não podemos de facto permitir isso. É uma economia desregulada. Outra coisa que eu vos queria referir é que nós, ao pensarmos, estamos a combater um certo aparachixe, que é o que nós chamamos daqueles homens de partido que havia na União Soviética e que infelizmente depois passam um pouco para todos os partidos e que infelizmente estão no nosso partido, que é aquele tipo de partido para querem manter o status quo, ou seja, para tudo como está, nada de grandes mudanças, lá vem ali um crítico a falar um bocadinho de esquerda, para nada dessas coisas, nós até não temos estado mal, até temos ganho umas eleições, não vamos mexer muito isso, e nós temos de ser contra isso. Quem vive à conta do partido só desprestigia o partido. E por estar a haver uma nova geração que combate isso, é que há pessoas um bocadinho mais velhas, que vocês há pouco estavam a falar, quando eu também não estava ligada, e que vocês referiram isso. Há pessoas nos partidos que estão de facto, no nosso partido, que estão de facto a prejudicar uma renovação importante que existe. Nós não somos contra os mais velhos, bem pelo contrário, nós achamos que uma boa pausa, nós devemos aprender muito com as pessoas com 50, 60 anos e mais, foram eles que fizeram o Partido Socialista um grande partido e também já a JTS uma grande juventude partidária. O problema está naqueles que estão neste momento, alguns deles, que estão no poder em diversos setores e que estão de facto a prejudicar o socialismo democrático. São pessoas com pouca ideologia, vieram para o PS, como podiam ter ido para o PSD ou para outro partido, ou seja, tanto lhes faz estar num ou no outro, o que querem atingir os seus objetivos financeiros, monetários, o que quiserem chamar, ter um emprego e nós temos de facto combater isso. Não somos contra que o partido primeiro alguém com um emprego em determinada função, um emprego ou uma função, responsabilidades em determinado local, se entender que tem qualidade, mas tem que ser com ética e não pode ser do género vamos arranjar um emprego por cunha para calar este e aquele. E nós, o socialismo democrático também deve ser contra isso, porque o socialismo é uma atitude, ou seja, também deve ser praticado, não deve ser só da boca para fora e depois ninguém quer saber. Outra coisa que eu vos queria referir está ao nível de facto da terceira via. Falámos há pouco mais por alto. O que é que a terceira via de Tony Blair defendia? Defendia que no fundo nós devemos um pouco abandonar as ideias de uma economia um bocadinho mais à esquerda. Quando eu falo de uma economia à esquerda, atualmente acho que a superioridade cultural que nos entra pela televisão, pela internet, pelas rádios, jornais, mas sobretudo pela televisão e internet, que são os grandes meios, a rádio também vai é que a palavra esquerda, as pessoas até têm medo, acham que é uma coisa perigosa e não sei o quê. Repare-se como as coisas estão ao contrário. E como agora comemorou-se há poucos 38 anos do 25 de Abril, como as coisas mudaram. Nos anos seguintes à Revolução do 25 de Abril, quem era de direita era mau e não sei o quê. Agora parece que é quase ao contrário. Daqui a bocado fala-se de esquerda, parece que é um pecado, ou assim, nada disso. E ninguém pode falar numa economia um bocadinho mais à esquerda. O que é que o Tony Blair defendeu? O Tony Blair, que é um político inteligentíssimo, mas que é um tipo muito interessado em negócios,
desde que saiu Primeiro-Ministro em 2007, lançou uma biografia de imenso sucesso, cobra, pelo menos estava a cobrar $200 mil por cada conferência que dava, já me porcentagem agora, estou a brincar. Ou seja, reparem, socialista é um socialista que pensa em lucro, é um grande socialista, de facto, só pensa em dinheiro para ele. E que fez uma biografia que vendeu imenso, por acaso nunca comprava, lá vou ter que ler, já li certo, mas que é uma coisa que é caríssima e ganhou imenso dinheiro com os direitos de autor do livro e isso tudo, ele podia tê-los doado uma parte ou assim, mas não, ficaram por ele, porque ele de facto precisava, não é? Depois de 10 anos de Primeiro-Ministro. Mas ele agora está como consultor de um banco, que era o Banco Central Europeu, está como consultor de um banco privado, não ganha imenso dinheiro. É assim, não há mal um socialista ganhar dinheiro, as pessoas precisam de dinheiro para viver, mas quer dizer, um tipo que seja do socialismo democrático, não queira ter um negócio de família, etc., um negócio que queira ser empreendedor, tudo bem. Outra coisa é de facto estar ligado à alta finança desta forma. É uma pouca vergonha, é uma falta de ética. Eu há uns tempos estava a almoçar com o fundador do PS, que ele gosta muito do Tony Blair, como devem imaginar. Não gosta. E ele dizia, esse tipo é um malandro, quer dizer, é um vigarista, no fundo. Isto é um bocado mal a gente dizer isto, mas é verdade. No fundo ele é de facto um vigarista. Parece um bocado agressivo, mas é. O tipo só queria dinheiro. Participou na guerra do Iraque com o Bush, que é uma ideologia totalmente contrária ao socialismo democrático, com obviamente interesses económicos que havia para os Estados Unidos e que não trouxe benefícios nenhum à Inglaterra, bem pelo contrário, não sei o que tenha trazido para o Tony Blair. E o Tony Blair faz parte da nossa família política. Ainda há pouco tempo queriam que ele fosse Presidente Internacional Socialista. Isto é gravíssimo. Obviamente uma pessoa como o Tony Blair não podia ser Presidente Internacional Socialista. A Internacional Socialista, que é uma organização que deve promover os interesses do socialismo democrático no mundo, já está em crise há 20 anos. Bom, se agora for lá o Tony Blair, é ser socialista, quer dizer, passa-se internacional de qualquer coisa. Aliás, o Tony Blair, no final dos anos 90, queria que o Partido Democrata americano, que é certo que ela é alguém representante de vários progressistas, mas não é socialista, queria que fosse para a Internacional Socialista. Isso é uma vergonha. E de facto tem que ser combatido. A terceira via deve ser enviada para o Sótão das Velharias, onde deve lá ficar. Teve o seu tempo, teve de facto sucesso eleitoral, mas não trouxe a médio prazo e a longo prazo, como nós estamos a ver, trouxe-nos mais prejuízos do que benefícios. E uma das razões que vocês veem em todo lado, de vez em quando as pessoas dizem, não dizem muito, curioso, mas de vez em quando lá dizem, também não interessa a direita dizer isso, não é? E a imprensa é quase toda de direita, havendo raras exceções. Dizem, não há quase governos de esquerda. Não há quase governos de esquerda, porque os governos de esquerda, quando iam para o governo, eram de centro, ou quase de centro-direita. Então o eleitorado pensa, ok, o eleitorado, por mais que por vezes seja burro ou irracional ou isto e aquilo, pensa de forma instintiva e natural, entre a cópia e o original, a gente vai para o original. Porque se é para aplicar medidas de direita, vamos para a direita. E foi isso que aconteceu. Então nós agora, entre governos de centro, que eram os governos da nossa área política, e governos de direita, as pessoas foram para a direita. Então a esquerda leva grandes tareias, como vocês têm visto, e leva perda de todo lado. Vamos ver agora em França, o François Hollande ganhou. Não é François, é outra coisa que o pessoal a dizer François, é François Hollande, tal como François Mitterrand, o único presidente socialista que nós tivemos, ganhou. Vamos ver se agora ganha a segunda volta, esperemos que sim. E tem medidas muito interessantes, algumas muito arriscadas, como aquela de taxar os 75% das grandes fortunas, muito arriscada, mas pronto, são medidas importantes e fez uma boa campanha e está em vantagem e esperemos que ganhe. Pode ser que seja uma mudança, porque estão a ser levados tareias atrás de tareias. Não só em Portugal mesmo assim, o Partido Socialista aguentou muito tempo. Portugal, agora Espanha, na Inglaterra foi o que foi, em França há 10 anos que o Jospin saiu de primeiro-ministro francês, foi um bom primeiro-ministro francês, mas teve uma derrota nas presidenciais incrível, teve 15% há 10 anos. Há 10 anos a segunda volta foi disputada entre Chirac, antigo presidente francês de direita, e o Le Pen, o pai agora da Marine Le Pen, em que a extrema-direita teve a disputar com a direita, ou seja, a esquerda nem estava na segunda volta das eleições francesas, estão a ver? Uma desgraça. Até nos países nórdicos, existia a verdadeira pátria do socialismo democrático, ou da social-democracia, como quiserem chamar agora, que chama-se agora de uma forma para não dizer socialismo, até isso está afastado da palavra socialismo, até isso parece fazer impressão às pessoas. Até nesses países onde ganhávamos tantas eleições, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, onde as pessoas viviam bem, com bem-estar social, com serviços gratuitos em quase tudo, ou tendencialmente gratuitos, queres pagar uma taxa, acho que sim, acho que é isso que o Estado tem que ter formas de sustento, onde se paga quase metade dos impostos, onde os impostos são quase metade do ordenado das pessoas, mas depois têm serviços gratuitos. Não são países para se enriquecer logo, são países para se viver bem, para viver com dignidade e para haver mais igualdade entre as pessoas. Igualdade não é na pobreza. Nós não defendemos o socialismo de miséria tipo comunista. O socialismo democrático é para as pessoas viverem bem, terem o seu vencimento, terem também bens materiais também, e viverem bem, terem condições de saúde, terem prosperidade, economias prósperas. E até lá temos perdido algumas eleições. É gravíssimo. Na Áustria também, tantos anos com o socialismo,
até lá já tivemos um crescimento da extrema-direita, coisas assim. De facto, tem sido uma razia, e isto nós somos de facto contra. Nós defendemos de facto a defesa e o aprofundamento do Estado de Previdência, como vos falei há pouco, um Serviço Nacional de Saúde, um reforço da Segurança Social, um ensino que nos interessa. Todos vocês aqui são estudantes, todos vocês certamente estão mais caros os livros, não é? Está mais caro, estão mais caras as propinas nas faculdades. O que é que isso? Isso é uma ideia de facto totalmente contrária à nossa. Em Portugal foi o Cavaco que instituiu as propinas. Há 20 anos, mais ou menos, onde havia as manifestações de não pagamos, onde os estudantes despiam-se e mostravam lá, a dizer não pagamos e não sei o quê. Infelizmente não valeu nada porque o Cavaco continua, de facto, e nós depois não tiramos as propinas, nem as reduzimos. Pronto, mas enfim, mas isso são outras questões. E é que sabes as propinas ou Exatamente. Apesar de tudo, nem tudo, atenção, houve sucessos nas governações socialistas, porque se isto fosse sempre à direita, então já não tínhamos país. Houve José Sócrates, que foi na globalidade, apesar de, na minha opinião, ser muito ao centro, um bom primeiro-ministro, aposta nas energias renováveis, um desenvolvimento em termos técnicos do ensino, tentar colocar o inglês logo na instrução primária, a aposta na modernização do país, uma imagem de Portugal internacional importante e um homem de coragem determinado, e foi muito injustiçado. E que no final já não era blairista, já não seguia o Blair, o que é positivo, e já dizia camaradas, não sei o quê. Fez um grande caminho, e é bom. Nós devemos preferir isso também. Caminho ao contrário. Exatamente, ao contrário. Agora temos António José Seguro, acho que ele demorou um certo tempo a apanhar o pé, como vocês devem ter visto, mas agora ontem já correu bem aquilo. Pena o Tratado Europeu, a JTS defendeu que o Tratado Europeu não devia ter sido votado e o PS absteve-se. Acho que não correu bem isso. E o nosso secretário-geral da JTS, Pedro Alves, que vocês todos devem conhecer e ouvir falar, o excelente secretário-geral, defendeu que o PS devia ter votado não, e ele no Parlamento bateu o pé em relação a isso. E nós como JTS, temos de facto ter consciência nesse tipo de questões. Defendemos também que para voltarmos a ganhar eleições, e o que nós queremos com a nossa comissão é dar de facto uma reflexão nesse sentido, se calhar sermos um bocadinho mais atrevidos no sentido da crítica, não para botar abaixo, mas pelo contrário, porque nós o que mais queremos e o que nós mais gostamos é do socialismo democrático. Se não criávamos isto, muitas pessoas às vezes acusam-nos, não nos acusam diretamente, não têm essa coragem, não é? Mas muitas vezes, estes tipos não gostam do PS, nós somos as pessoas que mais gostam do PS e da JTS, por isso é que temos uma JTS que corresponde de facto aos seus ideais. Sabemos que não é fácil, quer numa autarquia, quer num governo, aplicar sempre o socialismo. Há restrições financeiras, há outros partidos, há uma série de condicionantes vindas da União Europeia. Atenção, somos completamente europeístas, da União Europeia, não desta, mas da União Europeia onde entramos, sem dúvida. E obviamente há restrições, isto não é perfeito, isto não é um sistema perfeito, nem o socialismo democrático. Agora digo assim, estalamos os dedos e vamos todos aplicar, e vem um sol aí tremendo, e aparece pessoas, deixa de haver pobres e deixa de haver fome no mundo. Não se trata disso, não há sistemas perfeitos, nós não defendemos isso, infelizmente não existem. Defendemos é que as coisas podem melhorar e devem melhorar, e um aperfeiçoamento da sociedade só passa pelo socialismo democrático, só passa por vocês no dia a dia aplicarem os vossos ideais, só passa porque vocês daqui a um tempo, quando houver outra atividade, digam assim, se possam fazer uma intervenção e digam assim, essa intervenção se calhar não é tão socialista, ou não segue certos parâmetros, e tem aqui um defensor disso, porque o Fábio tem estado cada vez mais atento a essas questões, e dou os parabéns e a referência, e eu estou certo que vocês sobre a liderança do Fábio, certamente que estão no bom caminho de atividades práticas com um cariz do socialismo democrático, e que de facto terão esse forma de empreendedorismo excepcional, porque toca na economia, o que é muito importante. Jovens empreendedores, o empreendedorismo mexe na economia, e a criação de emprego é um dos propósitos que nós defendemos. As pessoas terem pleno emprego, só o pleno emprego é que salva a economia, não é o desemprego, não é uma desvalorização de facto da sociedade, as pessoas não terem emprego. Vocês certamente têm familiares que estão no desemprego e devem ter amigos e mais velhos que não têm emprego, ou que ouvem falar, agora eu estou no secundário, vou para a faculdade, e depois da faculdade o que é que eu vou fazer? Não vou ter emprego? Então tiro o meu curso e não tenho emprego? Não, então se as pessoas têm a sua formação, mesmo que não tivessem, devem ter direito ao emprego e ao trabalho, com regras, com dignidade. Vocês sabem que, por exemplo, os horários de trabalho em Portugal devia ser a média 40 horas semanais, não é?
A direita quer mudar isso. Pode mudar para 50, para 60, para 64. Isso é uma coisa que é um retrocesso de mais de 100 anos. Quer dizer, isto mudou no século XIX e agora no século XXI é que nós vamos trabalhar 64 horas. Isso é uma vergonha. As pessoas devem ter mais tempo para dedicar aos seus tempos livres, à família, aos amigos, a ficarem mais cultas, o que seja. Nem que seja estarem a descansar. Agora não é de facto a serem exploradas. E é contrário, isto é uma exploração que se está a passar. E se nós passarmos do século XX e tivemos conquistas sociais importantes, não podem deixar isso. E tem que ser. Vocês, eu vejo aqui rostos tão novos. Quem é o elemento mais novo aqui? É o teu irmão? É o meu. Que idade é que tem o teu irmão? 15. Daqui a 15 anos, esperemos que quando tiveres 30, que as coisas não estejam na desgraça total. Ou quando tiveres 40 ou 50. Mas é grave. Mas é por isso é que temos que combater. Não nos resignarmos. Se vocês chegarem a um ponto onde o trabalho está desregulado, os ordenados são cada vez mais baixos, o trabalho é precário, não têm condições de futuro, provavelmente no mês seguinte vão para o desemprego, bom, então o que é que andamos aqui a fazer? É resignar-nos? Vocês ouvem os tipos na televisão dizer assim: não há solução, este governo tem que cortar, que isto está muito mal, não sei o que, não há solução. Não há solução, de facto. Há cortes que têm que ser feitos, por exemplo, nas assessorias do Miguel Velvas, no ministro, tem 60 e tal pessoas a trabalhar no gabinete dele, pessoas do PSD, do aparelho deles, a receberem ordenados brutais, e tem que se cortar nisso, de facto. Tem. Em vez de 60 devem trabalhar 5 ou 6, se calhar, ou 10, não é? Se calhar, em vez de o assessor ter 4 ou 5 telemóveis pagos pelo governo, deve ter um, se calhar, um motorista a mesma coisa e sucessivamente. São esses cortes que têm de ser feitos, não é no corte dos mais pobres. Porque... não há de ser nos mais pobres, nas pessoas que têm reformas miseráveis, que eles podem tocar mais. Já não vão poder tocar mais porque as pessoas já estão na miséria. A situação vai cada vez mais alastrar. É pena, já até se fala, só ter pegado nisso tão tarde. Porque nós tínhamos alertado para isto já há muito tempo e tinha sido útil na altura dar o nosso contributo. Mas pronto, mais vale tarde do que nunca. Vamos fazer. Estou disponível para qualquer pergunta, de qualquer tipo. Espero que isto não tenha sido muito secativo, tenha sido ter o espírito necessário para mudar as coisas. Porque na nossa idade, ou mudamos as coisas agora, ou resignamos e o futuro pode ser muito triste. Queria agradecer o convite, o rap lançado pelo meu grande amigo e camarada Fábio Morgado, aqui à frente da JTS. Já tinha ouvido falar da tua grande equipa, vários camaradas aqui que fazem um ótimo trabalho aqui em dar-te toda esta ajuda, e foi que vocês têm feito um trabalho muito dinâmico, muito positivo, e qualquer socialista que se preze e que esteja atento ao que estava, como estava a JTS e que está agora, estamos todos muito contentes e estamos a acompanhar com grado o vosso trabalho, e precisarem de ajuda, contam obviamente com a JTS Conselhia de Cima.